Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre o item 4 do capítulo 4 do Evangelho, que é ressurreição e reencarnação. Vamos esclarecer algumas dúvidas a esse respeito. Embora a ressurreição não tenha conseguido se convalidar após a evolução científica, né? Hoje nós sabemos que, cientificamente, preste atenção, falar em ressurreição é um pouco absurdo, ela, né, não se sustenta, esse é um dogma que não se sustenta. Embora algumas vertentes religiosas se mantenham firmes, né, crédulos a esse respeito. São vertentes religiosas. Estamos falando do ponto de vista científico, o que é muito diferente. Dentro do Evangelho, dentro do Espiritismo, nós já temos algumas comprovações, muitas comprovações científicas. O Espiritismo tenta andar par e passo à ciência, mas as vertentes religiosas podem pensar diferente e separam ciência de religião. Não é o nosso caso, mas respeitamos todo e qualquer preceito religioso. Então vamos falar sobre esse tema. A confusão entre o conceito de ressurreição e reencarnação se deu porque naquela época os judeus tinham noções muito vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. E também vocês têm que levar em consideração que a gente não tinha o que temos hoje em relação à ciência, né? Quantas comprovações, não é verdade? Por isso a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos desde aquela época, só não tinha o nome de reencarnação, era ressurreição, né? Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão de como isso acontecia. Eles designavam por ressurreição o que o Espiritismo chama de reencarnação. Então, na verdade, se nós pararmos para pensar, nem precisaríamos estar aqui explicando. Era só fazer o seguinte, cada um fala como quer. O Espiritismo se atém à reencarnação. A ressurreição é rejeitada pela ciência. Se os despojos do corpo humano permanecessem unidos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião futura, após um determinado tempo. As coisas não se passam assim, uma vez que os elementos deste mesmo corpo estão dispersos e consumidos. Se a gente parar hoje para pensar, como será que estaria hoje, aonde estariam os restolhos de um cadáver que virou cadáver há 2000 anos atrás? Como é que seria, não é verdade? Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição, senão como uma figura falando sobre a reencarnação. O princípio da reencarnação, ele se funda sobre a justiça divina. A lei da reencarnação, ele elucida todas as anomalias, até aquelas que a gente quer fingir que não existe. Se não houver a reencarnação, como conseguiremos explicar uma criança milionária, linda, cheia de luz, cheia de saúde, e aquela coitadinha que é abandonada no lixo a hora que nasce? Existe uma explicação plausível e lógica para isso? Existe a explicação para aquele ser que nasceu tão doente, tem tantas dificuldades ao longo da existência e sai dessa vida cheio de dificuldade, e aquele que nasceu do ponto de vista material, presta atenção, aquele que nasceu feliz, continua feliz e vai morrer feliz. Só a reencarnação pode explicar essas diferenças, porque se não houver uma explicação lógica como é a da reencarnação, o que nós poderíamos pensar do Criador? É um ser que age de acordo com a vontade do momento. Se ele está nervoso, aquele coitado que vai nascer aquela hora,
está com a vida arruinada. Se ele está feliz, a criatura que vai nascer nesse momento vai ter a vida que todo mundo quer. É um pouco irracional, um pouco, contraditório, e que anula tudo aquilo que nós sabemos sobre o Criador, conhecemos sobre ele. E para isso, ele sempre nos deixa uma porta aberta, que é a reencarnação. Por que a gente sofre tanto, às vezes, na existência atual ou sofreu na anterior? Nós somos os artífices do nosso destino. Tudo que eu passo é porque eu fiz agora ou já fiz anteriormente. Então eu estou aqui para reparar, para lapidar o meu espírito. Eu estou aqui porque na convivência com as pessoas que vieram comigo, nós vamos nos lapidar. É assim que se processa a evolução. Então, eu preciso de vidas, porque é só na Terra. No mundo espiritual, eu estou para estudo, para me melhorar lá, olhando o que eu fiz aqui e tirando de tudo que é ruim, lições para a minha vida futura, para que eu possa voltar novamente, amenizando os erros. Assim, passo a passo, eu vou me melhorando. Então, para isso, em sua infinita bondade, Deus nos permite encarnar tantas vezes quantas forem necessárias, ao nosso aperfeiçoamento, neste e noutros mundos, disseminados, nesse orbe que nós temos, como o Paulo acaba de falar, são infinitas galáxias. A gente não tem nem como imaginar. A ciência moderna começa a desvendar um pouquinho de tudo aquilo que deve ter por aí, que a nossa mente não alcança. Se Kardec não houvesse criado a palavra reencarnação, nós espíritas poderíamos usar a palavra ressurreição para dizer que ressuscitaremos, ou seja, ressurgiremos em um novo corpo. Então, se eu quiser começar de hoje em diante a falar ressuscitar, eu vou ficar um pouco fora do padrão espírita, não é verdade? Mas eu posso, nada me impede. Por quê? Porque o sinônimo para as duas palavras é o mesmo no final das contas. O sentido seria o mesmo que damos ao significado da reencarnação. Algumas religiões anunciam a ressurreição e a vinda do Cristo novamente, para separar o joio do trigo e transformar a terra em paraíso para os eleitos, Parece um filme de horror, pensa bem que eu vou ler isso. Se imaginar corpos descompostos, claro, aliás, decompostos, desculpa, porque aquele que morreu há 100 anos, aquele que morreu há 500, há 1000, não existe mais nada, Então, esses corpos decompostos se reorganizando, se reestruturando, células, órgãos, com o aproveitamento dos átomos que se dispersaram e formaram ao longo do tempo outros organismos no reino vegetal e animal. A gente sabe disso. Quando você vai no cemitério, você vê tanta árvore frondosa, não é verdade? Alguma coisa há de tirar daqueles corpos que ali estão, não é? Lavoisier já não falava isso? Nada se perde, tudo se transforma, não é? Ainda que isso ocorresse por mágica divina, haveria uma multidão tão grande de ressuscitados que literalmente ocupariam todos os espaços. Já pensou, todo mundo está do lado de cá, vem para cá, e aqueles que estão na erraticidade vêm novamente? E esses corpos? Fica difícil a gente imaginar, não é verdade? Para renascer no corpo material, há todo um planejamento reencarnatório. E o espírito se aproxima do feto desde a concepção. Isso nós já falamos milhares de vezes, não é verdade? Para se renascer no corpo material, tem um planejamento reencarnatório. Existe o nosso mapa reencarnatório. Não que ele fale do dia a dia, porque seria impossível, não é? Nós temos o livre-arbítrio e eu posso modificar a minha vida, claro que sim. Mas os principais pontos estão ali no planejamento reencarnatório. O impacto necessário para poder recomeçar é o esquecimento do passado. E isso, na verdade, é uma dádiva, pois que facilita e permite nossos resgates. Quem somos
permanece na intuição. Quando a gente vem, você pode ficar pensando, meu Deus do céu, mas Deus me permitiu esquecer de tudo que eu era. E aí? O que adianta eu estar aqui? Como é que você se reconcilia com o inimigo que te matou? Com aquele que te estuprou? Com aquele que destruiu a sua família? Então você tem necessidade desse esquecimento, para que você possa trazer para você esse inimigo. Porque qual é o intuito? É esquecermos o passado, esquecermos as mágoas, as rixas. Para eu caminhar em direção à evolução, eu preciso me reconciliar com os meus inimigos. Se eu viesse com toda a lembrança da vida passada, eu não faria nada. Eu estaria aqui sofrendo, chorando, porque era uma infeliz, me afastando de todos, porque sabia em cada um aquilo que tinham feito. Então, sabiamente, Deus nos tira, nos dá o esquecimento. Mesmo porque esse cérebro que nasce comigo na vida presente, ele é pequenininho, ele vai crescendo junto com o corpinho, ele não tem lembranças, ele vai ser colocado, ele é um livro sem nenhuma página escrita. Essa escrita vai vir no meu dia a dia. Então eu vou impregnar esse cérebro com as minhas ações da vida presente. As demais estão no espaço, as demais estão na vida espiritual, nos meus arquivos espirituais. Com o tempo eu tomo posse deles. O véu do esquecimento nos convoca ao autodescobrimento. A partir do descobrir-se, buscamos aprender a lidar com as nossas próprias sombras, cujas raízes estão no orgulho e no egoísmo. Se eu não tenho imagens passadas, raízes passadas, mágoas passadas, eu posso começar a me redescobrir nessa vida. Assim mesmo é difícil. Nenhum de nós olha no nosso espelho, no espelho do reconhecimento, com facilidade. Quando a gente olha alguém e diz, você é egoísta, você é orgulhoso, você é fofoqueiro, a gente acha um absurdo. Por quê? Porque a gente não sabe que a gente não é nada disso. Pelo menos não para nós, né? Porém, nem sempre fazemos esse movimento de olhar para quem somos. Somos espíritos eternos, imortais, cuja verdadeira vida está no plano espiritual. Estamos aqui diante de uma oportunidade sagrada para evoluir. Por isso que não podemos perder. Através das reencarnações, vamos renascer em diferentes condições. Nessa eu vim branca, na outra eu vim negra, na próxima eu vou vir japonesa, outra vez africana e cada vez com uma raça. Nessa eu vou vir milionária, na outra eu vou vir na rua, abandonada, em outra com uma família maravilhosa, em outra eu vou estar sujeita a vícios. Então eu tenho como mulher, para que eu tenha a experiência da maternidade, em outras como homem. Então, eu vou vir de várias maneiras. Eu preciso ter o conhecimento total dos sentimentos humanos, do que os humanos precisam que eles têm. Porque eu, como espírito imortal, tenho que ter conhecimento de todas as experiências, para que eu possa alcançar a evolução. Eu só evoluo quando eu tiver o conhecimento moral e intelectual total. Após muito suor e lágrimas, a lei de Deus que está na nossa consciência se mostrará mais clara. E aos poucos, nós vamos nos tornando mais afins dessa lei. Vamos conhecendo mais as leis divinas. Essa lei que existe dentro de cada um de nós em forma de amor. Devemos olhar para cada um que cruza o nosso caminho como um irmão. Esse irmão, nós vamos descobrir que é a ponte que liga nós, a nossa evolução total, que nos liga ao Criador. À medida que percebemos que nosso irmão é essa ponte, através da caridade, é que conseguiremos evoluir. A lei da reencarnação é lei de amor, de misericórdia, de justiça divina. Sem a reencarnação, nós não vamos conseguir entender nunca a bondade e a justiça divina. Porque a cada vez que eu volto melhor do que eu era. Eu, Léa, hoje, com certeza sou melhor do que eu fui na última encarnação. Serei melhor na próxima,
porque tenho a oportunidade de tentar corrigir alguma coisa na erraticidade, vou tentar aprender mais. Quando voltar novamente, estarei melhor. Certezamente, não eu, todos nós. A experiência reencarnatória é a oportunidade sublime de fazer do mundo um campo de trabalho, onde somos convocados a edificar o reino de Deus em nossos corações e contribuir ao mesmo tempo para a realização desse reino no mundo. Muito obrigada.